Vou esperar. Olá. A gente já está aguardando. Oi, Fran. Oi, Francisco. Boa noite. Oi, Tati, tudo jóia? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Legal. Então a gente está aqui para mais uma super live com você. Vamos lá, né? Mais uma. É isso Eu aí. acho que eu nunca fico tanto, acho que eu nunca fiquei tão ansioso para chegar a passar a semana, mas semana nessa pandemia tá passando tão voando tudo, né? É Que isso. ele já chega quando ele vem já é segunda-feira, E nós né? também ansiosos para ver o que você tem para ensinar em cada segunda-feira, que está sendo um enorme aprendizado para todo mundo. Ai, que bom. Que bom que o pessoal tá curtindo e que tá sendo proveitoso, né? Tô vendo pelo menos os retornos, o pessoal tem me retornado, entrado em contato. E você vê que realmente movimenta, né? Isso é uma coisa que era a nossa intenção, né? Desde o começo que a gente conversou com alianças, trazer um pouco desse lado que na verdade, sempre foi o meu trabalho mais solo, vamos chamar assim, né? Sempre fiz muita palestra falando sobre captação, sempre abri muito daquilo que eu aprendi. É uma coisa que está já incorporada em mim, querer ensinar aos outros, né? Eu fui questionado. Acredita, Tati, que no começo eu fui questionado de passar o que eu sabia? É porque você passa realmente o que você sabe com muita sinceridade. Então, até daqui a pouco eu faço a sua apresentação, estou esperando mais gente chegar e já te apresento É, tranquilo. direitinho, mas Mas foi no isso. começo, quando eu comecei, depois de basicamente, há um ano e pouco mais ou menos de instituição, e que eu me aprofundei, eu consegui entender uma fórmula diferente na linha de captação, que era o formato de desenvolver projetos, se comportar como um segundo setor, vamos dizer, resumidamente é isso, né? Eu tive questionamento. Eu tive alguns questionamentos falando, não, mas você não pode, agora que você descobriu, você não pode divulgar. Eu falei, não, gente, agora que a gente tem que divulgar. Dinheiro tem aos montes, né? Eu acho que aí vem, eu acho que o lado. Eu tenho até um post, não sei se alguém, quem viu, ou se você mesmo viu no meu Insta, eu falando sobre voluntariado. Outro dia eu estava aqui, acabei de manhã, falei, vou gravar um vídeo. E para falar de voluntariado, porque as pessoas, as instituições, Tati, elas pensam em trabalhar voluntariado, mas você sabia que 99% dos lugares que eu fui, você fala assim, tá, você trabalha com voluntariado, mas alguém de você é voluntário em alguma outra instituição? Não, imagina, como assim? Eu falei, como é que você faz, como é que você solicita o trabalho voluntariado se você não faz o trabalho voluntariado, né? É uma coisa simples, né? Como é que eu vou fazer algo que eu não sei como fazer? Então na vida a gente tem que aprender tudo, até para Exatamente. poder praticar, para usar na prática a gente tem que aprender, né? E aí você vê que a grande dificuldade, tem uma dificuldade gigante nas instituições sobre voluntariado. E aí eu até fiz um vídeo. E aí no momento quando eu descobri, eu falei, queria passar o conhecimento, quero passar esse conhecimento para as outras entidades, né? Brasília, para você ter ideia, no comecinho, a gente vai ter um ponto de falar sobre emenda parlamentar. Eu acho que mais duas lives para frente. Isso, sim. Mas foi engraçado, Tati, porque no começo acho que tinha umas quatro, cinco instituições só em Brasília. E depois todo mundo que ia para lá, o pessoal falava, eu quero procurar o Francisco, e tinha um parceiro meu, Rodrigo, né, tava comigo lá sempre. E aí o pessoal falava assim, nossa, mas eu queria falar com eles. Aí eles procuravam outras instituições que estavam lá novas, procuravam a gente nos corredores. Aí encontravam a gente. Quando encontrava a gente, eles falavam, então, meio sem graça, né? A gente é novo aqui em Brasília, tudo. A gente falaram para procurar vocês, que vocês manjam muito como captar recurso aqui financeiro. Pô, demorou, vamos conversar. Ele falou, não, mas você pode conversar com a gente? Eu falei, posso. Mas vocês vão falar como vocês captam? Eu falei, lógico. Ele falou, é sério? É sério. Eles não acreditavam. Aí Isso essa é depois de a. alguns anos, não, e depois, só terminando, depois de alguns anos, eu voltei para Brasília, depois de uns 3 anos, né, eu voltei para Brasília, aí o pessoal falou, Fran, você criou uma quantidade de gente que hoje tem tanta instituição circulando aqui dentro, que agora o pessoal pegou confiança, né, depois se ensinaram e a galera foi para lá.
Gente, tem dinheiro, né? O legal, a gente vai falar sobre isso, mas tem recurso financeiro, tem que saber trabalhar só, né? Você tem que ter o coração e a mente abertas para o bem, para ajudar. E assim, quanto mais a gente ajuda, mais tem em troca. E esse é o espírito que você passa para todo mundo. Isso é o que você ensina para todo mundo, É. né? E é Que como gostoso, né? você vai Eu ser tenho voluntário, prazer disso, né? quando você é voluntário, você doa aquilo que você tem, né, para doar. Exato, E o seu conhecimento exatamente. não tem preço, e você doa esse conhecimento. Então, mostra que É. você nasceu para o voluntariado. Né? Muito legal. Mas é muito bom, muito bom, muito bom. E é bom você, o que eu tenho prazer, e isso eu descobri, né, dentro do GRAAC mesmo, que foi, acho que, o grande, vamos dizer assim, minha grande paixão pelo terceiro setor, foi ali que eu descobri. Mas eu acho que tudo mudou o dia que eu vi, na verdade, meu filho, até coloquei isso numa das lives, quando eu vi meu filho entrando no prédio do GRAAC quando a gente entregou, e ele me abraçou e falou, nossa, pai, você que ajudou a construir isso aqui, agora as crianças que não têm dinheiro vai vir aqui. Aí eu falei, caraca, eu preciso disseminar, porque eu não consigo ter 20 braços para isso, né? Mas eu consigo ensinar e a partir do momento que as pessoas começam a conquistar o terreno, eu me sinto parte daquilo. E isso tem uma satisfação gigante para mim, entendeu? Então, eu confesso que, assim, eu já coloquei isso e tudo que eu falo não é diferente para mim. Eu falo que tudo tem um porquê. A filantropia como negócio, que é o que eu defendo, vale para todo mundo, para mim, para você. E eu falo para mim porque, a partir do momento que eu falo, que eu ensino porque eu quero ter o prazer de ver as outras pessoas se desenvolvendo e conquistando, o prazer é meu. A partir do momento que o prazer é meu, é um negócio para mim, entendeu? Então, isso é fato para qualquer um. A gente não faz nada porque a gente é bonzinho, a gente quer porque a gente quer tirar alguma satisfação de algo, seja financeiro, seja de você reconhecer que aquilo que aconteceu foi porque você estava com o dedo ali no meio do projeto, e então tudo tem um porquê, né? A gente não faz as coisas porque a gente é só bonzinho. É porque a gente quer mesmo, a gente quer tirar uma vantagem. A vantagem que a gente quer é essa. Se eu puder ver aquela pessoa crescer, se desempenhar, eu vou me orgulhar dela. Esse orgulho é meu, não é dela, né? Então isso é muito legal. Você, seu intuito é sempre o bem, é isso que faz a É, diferença. que seja Isso é muito assim para legal. todo mundo, né? É isso aí, Com Tati, vamos aí, né? certeza. Acho que o pessoal tá chegando já Isso, tem um número bom aí, vamos isso. tocar adiante, né? A gente está aqui numa live da Alianças do Bem, com o Francisco Guetti. Alianças do Bem é uma associação, uma entidade sem fins lucrativos, formada por um grupo de pessoas que, assim como o Fran, pretende, tenta fazer o bem, faz o máximo possível para levar, para ajudar outras pessoas e entidades. Nós fazemos isso de diversas formas. Pode ser acessado nosso Facebook, Instagram, nosso site, Alianças do Bem, para conseguir informações, contatos. E hoje, como a gente já está algumas semanas, estamos aqui na live com o Francisco Guetti, que é especialista em captação de recursos, está no setor há mais de 12 anos, sabe mais do que ninguém como captar recurso, já tem no currículo o GRAAC, o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital de Jaú, e o que ele vai trazer para a gente especificamente dentro dessa programação de várias lives que ele está fornecendo de coração para todos nós, plano de reconhecimento e cases. Ele vai explicar isso. E o que eu percebi com o Fran assistindo as lives anteriores, que quanto mais uma entidade souber captar, mais bem ela vai poder fazer, mais braços ela vai poder fazer, mais ações ela vai poder fazer. E a maioria das entidades não sabe fazer essa captação, fica captando de pouquinho em pouquinho, que também é válido. Nós nunca vamos deixar de captar esse pouquinho em pouquinho, porque esse pouquinho em pouquinho vem de coração e nós temos um reconhecimento imenso por isso. Mas as grandes captações são também muito importantes, porque das grandes captações vêm as grandes realizações. Então, de pouquinho em pouquinho, nós vamos aumentando e chegando nas grandes captações. Esse deve ser o intuito de todas as ONGs. E aí, Fran, fala com a gente mais sobre isso, como que as ONGs podem captar mais e podem levar isso de volta para a população, para os necessitados. E, por favor.
Vamos Vamos lá. lá. Até aproveitando, Tati, um gancho seu, que você falou de captar em pouquinho. A live que a gente vai ter, eu acho que tem várias lives que são. Quer dizer, todas as lives que a gente desenhou aqui são. A gente vai poder. É o que eu falei em outras lives, a gente pode fazer até o final do ano, que a gente vai ter lives diferentes, formatos de captação. Sem dúvidas. São milhares. É assim, cada hora vem um formato novo. E eu acho que é isso que eu gosto, sempre trazer formato novo de captação e raciocínio novo. Mas das lives anteriores que a gente falou de marketing relacionado à causa, que foi a segunda, que é importantíssimo, a gente sempre tem que pensar o seguinte: o nosso foco, mesmo aqui, a gente falando de instituições, para o terceiro setor, ele também é importante para o segundo setor e para o primeiro setor. Então, quem tiver nessas lives que estão ligadas às empresas ou ligadas ao governo, elas são tão importantes quanto. Por quê? Você vai entender até hoje, um dos assuntos que a gente vai falar é plano de reconhecimento, e ele é importante tanto para a empresa como para a instituição. E é isso uma das coisas que a gente vai conversar hoje. Só que aproveitando um ganchinho que você falou sobre as pequenas doações, a próxima live que a gente vai ter, da semana que vem, ela é falando sobre algo que poucas pessoas acho que devem ter ouvido falar, que é o B2B2C. Né? Então, o que, que é? É trabalhar o negócio, é trabalhar os colaboradores dentro da empresa. Essa é a grande sacada que eu acho que, assim, de todo o meu grande negócio, de todo o formato que eu trabalhei, acho que a live da semana que vem é a top, né? Eu acho que é onde a gente consegue esse grande montante no formato que você colocou de pequenas verbas, né? Longevidade em relação a isso, e através de algo que é muito mais inteligente trabalhar o colaborador do que a pessoa física final, sem ser estar ligada numa empresa. As pessoas vão entender isso na semana que vem. Então, eu acho que só para você entender um pouquinho disso. Então, e aí a gente entra num caso que você também comentou sobre as verbas grandes. Todo esse formato de captação de grande dinheiro, que pode ser por meio de edital, pode ser por meio de captação de verba de incentivo, tem N formatos. Eu acho que todas elas têm que andar em paralelo. Novamente, acho que pela quarta live consecutiva eu vou falar, tudo depende de planejamento. É você enxergar quem é você, qual é o seu tamanho como empresa, como instituição, e saber o quanto você vai se empenhar e que aquele resultado seja satisfatório para aquele primeiro momento que você precisa de recurso financeiro. Como que eu quero dizer isso? Não adianta você fazer um trabalho, como eu já expliquei, de nota fiscal paulista, que se arrecada 600 mil reais. Aí você fala, nossa, Francisco, mas 600 mil reais é bastante dinheiro, né? Só que a instituição custa 4 milhões por mês. Aí ela faz todo um trabalho para captar 600 mil por ano. Então, para ela, aquela estratégia é uma estratégia pequena. Mas para uma instituição que, de repente, vocês estão acopladas, que custa 200 mil reais, pô, essa pode ser a única estratégia principal. Entendeu? Então, Entendi. isso é um caminho. Então, só para complementar um pouquinho essa sua introdução, que eu acho que é legal as pessoas entenderem um pouco disso. Mas vamos entrar no tema de hoje, que eu acho, cara, é um tema que, Tati, de verdade, é um dos temas que eu mais adoro, assim, fora os outros que quer dizer, eu sou apaixonado por todos. Todo mundo vai descobrir, todo mundo sabe o quanto sou apaixonado. Mas hoje é um tema que eu adoro, por quê? Eu vou começar com um case. Eu fui, né, por um tempo, a equipe lá do GRAC, a gente foi patrocinado pela United Airlines para poder viajar e conhecer hospitais ou qualquer instituição em qualquer parte do mundo. Eles davam passagem para a gente aérea e a gente poderia escolher qual um país. Ah, eu quero ir para os Estados Unidos, quero ir para a Europa, sei lá, para a América, para os Estados Unidos, para a Europa, poderia ir para França, para Itália, para Portugal, que tem algumas entidades interessantes. Então, a gente escolheu nos Estados Unidos, que era um primeiro foco nosso. Só que, o que eu quero dizer? 100% das vezes que a gente entrou num hospital, seja numa entidade, numa casa de apoio, algo que a gente viu lá fora e que aqui dentro, quando eu saí daqui, eu sempre trabalhei com patrocínio. E no patrocínio, vocês vão saber, né? A gente que é da área privada, você já foi da área privada também. Você vai fazer, você coloca o patrocínio e você vende as marcas, né? Você fala, ó, o tamanho da sua marca é desse tamanho, no anúncio, etc. Tal. Aquilo, no fundo, é um plano de visibilidade. É uma contrapartida no tamanho da visibilidade da empresa que você vai entregar. Por um outro lado, quando você entra nos Estados Unidos ou qualquer instituição fora do país, nesses lugares mais estruturados, você entra, você vai ver a marca das instituições, ou das empresas, ou de pessoas físicas, em tudo que é quanto é parede. Então você entra lá, você vê as grandes empresas num canto, outras empresas na outra, empresas que se repetem em corredores diferentes. Só que não é um negócio que foi jogando lá dentro.
Existia um plano, na verdade, anterior, estratégico, que entra desde a arquitetura do projeto. Então, por exemplo, você vai fazer uma reforma naquele estabelecimento, naquela instituição. Naquela reforma daquela instituição, as pessoas nem contemplaram paredes para serem colocadas as marcas nas paredes, né? E o que acontece? Ela fica, na verdade, não se utiliza desse formato de reconhecimento. Primeiro ponto, que era legal vocês entenderem. Quando a gente entrou, eu entrei com 12 pessoas, que eram 12 pessoas da minha equipe, né? Da equipe que a gente estava, que éramos em 4 gerentes, o restante todos coordenadores, né? E quando a gente entrou, eu vi todo mundo, cada um para um lado, super, né? Contente de estar ali, etc. Eu sempre fiquei atrás da equipe, né? Eu sempre ficava atrás olhando todos os 11, né, na frente. E engraçado que a gente era de instituição, mas eu vi os olhos brilhando dessas pessoas, né? Tipo, vislumbrado com aquelas instituições. E pra gente, a gente tinha um orgulho de estar dentro da instituição que a gente estava. Só que eu estava vendo as pessoas estarem com orgulho de outras instituições, né? E aí, depois que a gente terminou, que a gente voltou pro hotel, uma das perguntas eu falei, gente, o que vocês acharam? Eles falaram, nossa, quanta marca que tinha lá dentro, né? Quantas empresas. Você viu aquele muro que não dá nem para ver? A quantidade de gente, não dá nem para ler os nomes, porque o nome das pessoas físicas eram tão pequenininhas nas paredes, que não dá para você saber. Se você chegar perto, você sabe quem é o nome da pessoa. Se eu tiver meu nome, é tipo batalha naval, né? Você vai lá na letra A, 10. Você sabe que seu nome está no A10, né? O que acontece? A pessoa enxerga o nome dela lá e ela faz uma doação referente a um nome naquela parede. Entendeu? Então você faz campanhas, pequenas campanhas, você vai colocando o nome na parede. Parece bobeira, mas as pessoas dão valor para isso. As empresas dão valor para isso, né? Então você saber onde você vai colocar aquela empresa, só que não só colocar por colocar, você tem que contar. Você determinou que a parede A vai ser para uma campanha que você criou. A pessoa que chegar lá dentro daquele ambiente da instituição, ela tem que olhar aquela parede e falar, nossa, por que as pessoas têm essa marca na parede? Quando ela vai olhar, olha, essa aqui foi uma campanha que foi arrecadada para poder comprar máquinas para a sala de estudo dos alunos, entendeu? Poxa, que legal. E as pessoas que ajudaram com essa sala foram essas, entendeu? Isso, de verdade, Tati, aqui no Brasil hoje, atualmente, de cada 10 instituições que eu entro, 9 não tem isso. Eu arriscaria dizer que quase 10. Eu só não vou falar 10 porque é injusto, mas 9 não tem um plano de reconhecimento. O que acontece? Você entra numa instituição aqui no Brasil, você olha, a primeira pergunta que você vai fazer para alguém é falar, quem que ajuda? Como é que vocês sobrevivem? A partir do momento que eu entro numa instituição onde tem marcas lá dentro, eu sei quem que está ajudando, entendeu? Então o que acontece? O reconhecimento, ele não dá só a garantia, não é garantia, perdão, ele não ajuda extremamente a captação, mas ele ajuda no pós-captação. O que significa isso? Vamos dizer, eu fui lá numa empresa como o Itaú, vendi o projeto com plano de reconhecimento, etc. Legal. Itaú aprovou, ótimo. Entreguei o projeto. Marca do Itaú na minha parede. Meses depois, que está tudo lá na parede, eu pego outro banco. BNP Paribas, pego lá Bradesco, Santander, qualquer um banco que seja mesmo na mesma linha. Passo por aquele corredor, com que logotipo que eles dão lá na porta? Itaú. A intenção, o cara olha e fala, o Itaú está aqui, por que eu não estou? Você percebe que... E aí, quando ele vai entrar numa sala, ele não vai perguntar para você como vocês são ajudados. Ele vai fazer uma pergunta diferente. Ele vai chegar para você e falar, como eu posso te ajudar? Por quê? Porque ele já viu que tem uma marca ali, concorrente, muitas vezes. Ele também viu que alguém está fazendo algo diferente e que ele não está fazendo, que ele não está percebendo, e que a partir daquele momento ele criou um desejo de estar ali naquela parede. E aí ele não fica na dúvida da onde veio o seu dinheiro. Ele começa a confiar em você porque ele fala, se aquela marca está ali, é uma marca séria, que estuda todos os projetos, não pega os projetos de qualquer maneira, etc. Poxa, eu também quero estar. Então, cada campanha, cada momento que a gente vai desenhar dentro que a gente vai fazer dentro de uma instituição, a gente precisa criar planos de reconhecimentos diferentes. Não pode ser o mesmo. Então você tem que criar as pessoas. Quando eu chego na instituição, eles ficam, caraca, mas é muita coisa. É, exatamente isso. É muita coisa. Você precisa fazer um trabalho de reconhecimento e um trabalho que mostre que aquela campanha foi executada,
o dinheiro foi bem investido, porque você comprovou da parede dentro da instituição, e que tem espaços em outros lugares para outras empresas entrarem, e aquelas que estão ali se repetirem. Então você tem vários formatos que você pode fazer isso para dentro de uma instituição. Né? Então, esse caminho é muito interessante. E para as pessoas físicas, funciona o mesmo. Né? Você tem pessoas físicas que façam doação. Para você ter ideia, quando a gente voltou dos Estados Unidos, a gente começou a conversar e a gente viu esses nomes de pessoa física. Para você ter ideia, a gente fez uma captação e faltou um valor que era de quase 3 milhões de reais. A gente fez na verdade, na diretoria, a gente acabou fazendo todos os cálculos, mas comeu bola. A gente confessa que a gente comeu bola num determinado valor que era... A gente construiu um bunker, mas a gente, nesse bunker, para colocar radioterapia, precisava de algumas instalações. Quando foi ver a continha da instalação do equipamento para entrar, dava quase 3 milhões de reais, 2 milhões e 800. E a gente fez a captação para construção, conseguiu captar para comprar o equipamento e comeu bola na hora de fazer o trabalho de colocar, não fez os cálculos corretos para fazer o cálculo de instalação do equipamento. Quando chegou nisso, a gente acabou fazendo o quê? Precisamos criar uma campanha. A gente foi para os Estados Unidos e viu aqueles nomes na parede. Foi onde a gente criou a campanha, que alguns já devem ter visto, que era o Grande. A gente fez uma doação, mandou o boleto para o pessoal que já estava base. E nessa campanha que a gente arrecadou, a gente fez por 2 meses e meio, 3 meses, vamos colocar assim, a gente captou 3 milhões de reais. Em basicamente 3 meses. Então, quer dizer, por quê? Qual era o nosso apelo junto a... Cara, você faz uma doação para a gente, se eu não me engano, o valor era de 150 reais, mas era definitivo. E esse valor, o cara ia ter o nome na parede para sempre, na história do GRAAC. Se vocês entrarem lá no terceiro e quarto andar do GRAAC, do prédio novo que ele te entregou, tá lá o nome daquelas pessoas que fizeram aquela doação. Só que isso, você pode criar outras paredes com outras campanhas iguais. Entendeu? A mesma coisa. E você pode ir criando a fidelização dessas pessoas de maneiras diferentes. Então, quando a gente olha para o lado instituição, o plano de reconhecimento é algo primordial. Por quê? Ele ajuda na captação e ele ajuda também na gamificação. O que é a gamificação? É esse fator da pessoa querer sempre ganhar e sempre ter uma vantagem de algo. Tipo, olha, poxa, que legal, estou com um nome ali, agora também vai ter outra parede, eu quero colocar o nome da minha família ali. Né? Teve casos que a pessoa fala, já coloquei meu nome agora, eu vou colocar o nome dos meus filhos naquela outra parede, entendeu? Mas a pessoa começa a estar ali dentro. Outro fator que as pessoas desconsideram num plano de reconhecimento, Tati, essa é matadora, hein? É o seguinte. Olha uma coisa, Tati. Quantas vezes... Eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você pegou uma instituição que te pediu algo, ou alguém te pediu uma instituição, e você pegou e falou, eu vou arranjar 3, 4 doadores para vocês e vou captar nem que seja 10 reais para cada um. Não importa, tá? E você levou para a instituição. Quantas vezes você já fez isso? Deve ter feito algumas vezes, ou não? Várias. Várias. Várias vezes. Bastante vezes. Quantas vezes colocaram o seu nome numa parede por você ter ajudado a indicar um nome, nem que você não tenha dado dinheiro? Quantas? Nenhuma. Eu sabia que você ia responder nenhuma. Por isso que eu falei que é matadora, porque ninguém faz isso. O trabalho que você fez para indicar, você levantou às vezes 50 reais, 1.000 reais, 10 mil reais. Ninguém reconheceu o trabalho que você fez. A instituição não reconheceu o trabalho que você fez. E a pessoa que te pediu não cobrou a instituição para te colocar isso. Se você entrar no GRAAC hoje, você entra no corredor, a primeira placa que tem do lado esquerdo, na entrada do corredor, elas são as placas das pessoas que não deram recurso financeiro, mas elas abriram portas para a gente, para alguém que deu de recurso financeiro ou ajudou a gente de alguma maneira. Aqueles nomes estão reconhecidos. Por quê? Isso aí tem valor. Tem valor. A pessoa, para você ter ideia, tem... grandes empresários que falaram para mim, Francisco, eu estou em processo de junção de empresa, eu não tenho nada, nem recurso financeiro, né, seja direto ou lei de incentivo, não tenho nada. Tudo bem, mas você pode fazer, olha, eu tenho alguns presidentes. Eu fiz a carta, escrevi uma carta, imprimi uma carta dele, colocamos a carta na mão dele, não vou falar quem é aqui a pessoa, mas imprimimos a carta. Ele assinou, entregamos, né? Levou o motoqueiro até lá, a gente tinha um motoqueiro, né? Enfim, um motoboy. Ele chegou e entregou, ele entregou, o cara só assinou e
essas 20 cartas assinadas, 30 cartas, perdão, 30 cartas assinadas foram diretamente para os presidentes de outras empresas que ele indicou. É como se fosse a carta desse presidente para outro presidente. Dessa verba, dessas cartas vieram quase 800, quase R$ 1.000, R$ 1 milhão. Nossa. Só de ele ter mandado as cartas. É o nome então, a gente dele, reconhece... Essas pessoas conheciam ele, confiavam Exatamente. nele e por isso Exatamente. Essa é a importância. Detalhe, a partir do momento que eu prestei contas para ele, a partir do momento que eu reconheci todas as pessoas que fizeram doação em nome dele e reconheci o nome dele também, por mais que depois a pessoa... Ele olhou para a gente e falou, cara, mas eu não fiz nada. Eu falei, como você não fez nada? Como que você não fez nada? Você fez. Aí ele falou, não, mas eu não doei. Eu falei, não, você doou. Você conseguiu fazer a doação, então tem que reconhecer. A partir do momento que esse cara teve um ponto, de um certo momento que ele viu que ele teve alguma condição, ele foi o primeiro a ligar pra gente. Ele falou, cara, eu queria ajudar vocês agora. Entendeu? Por quê? Ele entendeu que a gente reconheceu. Isso é uma situação que, assim, eu vou te dizer, eu colocaria a cada 500 instituições, eu acho que uma lembra de fazer isso. E olha lá, eu colocaria até 1.000. Eu não sei. E aqui a gente pode linkar com uma das suas lives anteriores da prestação de contas, porque a prestação de contas, né, ela deixa de ser importante só para a instituição e para o doador. Ela é importante para essa pessoa do meio também, que fez essa intermediação e que para ela continuar fazendo esses pedidos, emprestando o nome dela, usando o nome dela para isso, ela precisa dessa prestação de contas, porque se algum problema der nesse meio, ela perde a credibilidade e para de poder fazer esses pedidos em nome dela, que ela tanto preza, né? Então, além do conhecimento direto do nome, ainda a prestação de contas é de extrema importância para essa pessoa. Exatamente. Então, e só que a prestação de contas não é uma vez. Aí ela é eterna, porque a partir do momento que ele carimbou uma presença com a gente, precisa sempre estar acompanhando. E essa é a grande falha das instituições. As empresas do segundo setor, elas são super eficientes, porque elas têm um sistema parrudo, que a gente fala, né, sistema de CRM, etc., que elas vão trabalhando e vai sempre conseguindo informar aquela pessoa das coisas que estão acontecendo. Se por acaso, vamos dizer, você me indicou uma pessoa e ela fez a primeira doação no primeiro ano. No segundo ano, ela fez de novo. Aí eu agradeço a ela, eu não agradeço você de novo. Aí eu ligar para você, Tati, cara, queria te agradecer de novo. Sabe por quê? Lembra aquela pessoa que você me indicou? Ela de novo doou. Você vai falar, caraca, que legal, entendeu? Aí naquela hora você vai falar, Fran, eu tenho mais uma pessoa para te ajudar. Certeza que você vai fazer isso para mim. Entendeu? Só que as pessoas não fazem isso, Tati. E aí existe esse lado. E a partir do momento que você coloca... Eu vou falar uma coisa aqui desse plano de reconhecimento que até me emociona na hora que a gente vai falar, para você ter ideia. Você vê, me trouxe um negócio muito forte lá atrás. Eu estava na entrada do GRAAC, recebendo as pessoas, na verdade, do prédio, quando a gente foi entregar. E nesse dia, para todo mundo que fez a doação do Grave Seu Nome, a gente mandou uma carta pedindo para elas irem lá conferir o nome dela na parede. E a gente determinou um determinado dia lá. Quando chegou nesse dia, eu fiz questão de estar na porta e cumprimentar pessoa por pessoa que chegava com aquela cartinha de doação de R$ 150. Então eu já via a pessoa, eu recebia, falava, agradecia e pedia para alguém acompanhar um voluntário, alguém até o andar onde estaria o nome dela. De repente vem na minha direção uma senhora, né? Ela é uma senhora negra, ela vinha na minha direção com uma saia bem surrada, bem velhinha assim, com uma blusa de crochê e uma touca de crochê. Para você ver como a gente... E eu não tenho a maior vergonha de falar o quanto eu me senti péssimo naquele dia por ter criado uma figura, né? Que você olha assim, ó, nossa, é uma pessoa simples que está vindo na minha direção, né? E aí ela veio com aquela cartinha, eu perguntei para ela assim, infelizmente eu acabei dando essa gafe, né? Eu falei, você veio ver o nome de quem? Ela falou, não, eu vim ver o meu nome, eu fiz a doação. Aquela hora me caiu algo assim que eu falei, gente do céu, como é que eu fui fazer isso, né? Aí eu cheguei para ela e falei, eu vou te acompanhar até para você ver o seu nome. Aí ela subiu, a gente estava no quarto andar, aí ela viu o nome dela. Ela falou, o que eu ajudei?
Aí eu falei, tá vendo esse prédio? Tá vendo essas paredes? Tá vendo esses equipamentos? Tá vendo tudo isso que tá aqui? É o que você ajudou. Aí ela falou, nossa, agora eu tô vendo, eu vim aqui para ver o que realmente vocês tinham feito, porque eu vou falar uma coisa, meu filho, isso daqui foram 4 dias meu de trabalho. Então, quando você vê esse formato de reconhecimento e o quanto que as pessoas se esforçam para fazer esse tipo de reconhecimento, a gente precisa de verdade criar um plano. A gente precisa mostrar, as pessoas precisam entender o quanto ela está reconhecida e o quanto ela está enraizada. E o trabalho que ela fez para pagar, a gente fala assim, R$ 150, tem gente que é nada R$ 150. Mas tem gente que R$ 150 são 4 dias, 5 dias de trabalho. Então isso é algo que a gente tem que valorizar. O reconhecimento, quando a gente cria um plano, a gente não está fazendo por nós. A gente está fazendo por aquele que acreditou no dinheiro que está sendo entregue para a gente. Entendeu? E com certeza ela não fez essa doação pelo reconhecimento, ela fez pelo amor, por querer ajudar. Mas o reconhecimento é muito importante. Infelizmente, a gente tem aqui esse negócio de você tem que doar e não se preocupar em ver o seu nome, em dizer que doou, doa e não diz que doou. Doa, mas a instituição não tem que dizer que foi você que doou. Eu não concordo com isso, porque as pessoas que realmente doam, muitas empresas doam realmente por amor, muitas empresas doam por marketing. Qualquer um dos dois é válido. Mas a pessoa física que doa o pouco que ela tem com o sacrifício, ela está doando por amor. Mas quando ela vê o reconhecimento, aquilo é impagável para ela. Ela sente o amor de volta. Ela consegue formalizar aquele amor de volta para ela. Deu amor e ela sente aquele amor de volta. Exatamente. Isso é tão importante, o reconhecimento. Por isso que é plano de reconhecimento. A gente precisa reconhecer cada passo que a gente dá e cada pessoa que ajuda a gente nesse passo. Quando eu falo totalmente, o tempo inteiro falando sobre a frieza de tudo, etc., do reconhecimento, pode ser que essa moça, para a gente ter ideia, ela, se não tivesse colocado o nome na parede, pode ser que ela não doasse R$ 150. Foi um ponto motivador para ela. Isso a gente pode ter certeza. Mas ela ter o nomezinho dela lá foi algo de tanto orgulho. Você pegava, assim, eu vinha pessoas que... Teve empresário que fez a doação, veio do Rio Grande do Sul, gastou mais com passagem, gastou mais com hospedagem, só para ir lá ver o nome dele. Ele gastou muito mais para chegar lá. Sabe para que ele foi até lá? Para colocar o nome, o dedo dele na parede, tirar uma fotinho que você não via o nome, era ele com o dedo na parede, para falar, meu nome está aqui no projeto. Por quê? O orgulho dele não era só aquilo. O orgulho dele era dizer, meu nome está nessa obra. Toda instituição é uma obra. Todo projeto social é uma obra. Precisa trabalhar o plano de reconhecimento. Aí eu queria aproveitar um gancho que você também falou a respeito das empresas de não quererem, muitas vezes, colocar o nome delas num projeto social. Tá? Tem uma coisa que eu aprendi durante esse período. Precisamos ter o nome de todas as empresas. Entendam bem, todas as empresas têm que estar reconhecidas no meu projeto. Por quê? Tem uma coisa que lá no passado aconteceu comigo, não vou citar o nome da empresa aqui também, mas assim, algumas, não foi só uma, tá? Elas falavam, Fran, a gente está fazendo doação, mas a gente não gostaria de aparecer. E aí depois quando eu via, dentro daquele ramo, era um ramo de construtora, isso não tem problema de falar, naquele ramo a gente não tinha algumas empresas. Fiz questão de fazer reunião com a diretoria, pedi, pelo amor de Deus, para falar com a diretoria. Quando a gente fez a reunião com a diretoria, eu pedi para ele falando, olha, eu sei que vocês não querem nome, tem bancos que também não queriam nome. Eu falei, mas eu peço para colocar seu nome na minha parede. Ele falou, mas por quê, Fran? Eu falei, a partir do momento que eu colocar seu nome na minha parede, eu atraio outras empresas do mesmo ramo que o seu. Ele falou, você tá de sacanagem? Eu falei, não, tô falando muito sério. A partir do momento que você fizer isso, eu não tá indo pro seu ego, ninguém vai falar, porque eu quero aparecer. Eu preciso que você apareça. Eu preciso que você esteja na minha parede. Porque a partir do momento que eu trouxer alguém, ou mostrar que existe você me apoiando, outras empresas vão vir. Foi assim que a gente conseguiu chegar, basicamente, em 3, 4 anos de trabalho, para quase 500 empresas apoiadas. Por quê? Eu vou confessar coisas aqui que eu também não vou falar do ramo, as pessoas que trabalharam comigo, que eu já vi que estão aqui, vão lembrar disso. Mas eu já fiz casos assim, tipo, chega uma empresa X, vamos dizer, não era um banco, mas eu vou fingir que era um banco, tá bom? Então, chegava a empresa de um X, vamos tirar sua foto aqui dentro. Sabe onde eu tirava a foto dele?
em frente à placa de reconhecimento, onde o banco concorrente estava atrás. Fiz isso várias vezes. E eu mandava, depois tinha que mandar foto. Quando eu recebia a foto, eu não tinha o que ele fazer, o banco concorrente estava atrás. Isso, vou te falar, funcionava, e eu falava para os meus meninos, quando eu ia na música, eu falava, pode tirar foto dos caras com os concorrentes atrás. Por quê? Ele vai falar, caraca, o filho da mãe tirou a foto, ele nem viu que me colocou naquilo lá. Não, mas ele te viu. Eu confesso hoje, depois de 10 anos, que ele te viu. Mas por que isso? Porque mexe com o ego de todo mundo. E quando você tem um reconhecimento ali, você traz a outra empresa que não quer, ela vai te ajudar. Então tem que pedir para a empresa, me ajude. Colocando esse valor aqui de marca, você me ajuda a abrir porta com outras instituições. Isso funciona demais, porque é o carimbo que eu preciso. Então, a gente tem que fazer. Só que aí a gente tem que trabalhar, pegar no começo arquitetos que possam me ajudar com esse plano de reconhecimento e assim por diante. Esse fator é importantíssimo, né? Então a gente falar assim, tem empresas que não querem participar. No fundo, todas querem, porque depois que aí eu cheguei para algumas e falei assim, né? Agora, eu falei para na época da diretoria, depois de um ano que eu fui lá prestar contas, eu falei, olha aqui as empresas que eu trouxe, ó, vocês me ajudaram, valeu. Agora, como vocês não querem o nome, eu vou tirar. Não, agora você não tira. Aí eu falei, você não queria aparecer agora, você não quer? Deixa aí. Não, agora não, deixa lá, tem as outras marcas lá, eu vou tirar a minha. Eu falei, então tá bom, né? Não queria, mas agora quer ficar, né? Então, muito legal, é isso aí. Isso é muito legal, entendeu? Esse formato de plano de reconhecimento é muito legal. E vai formando Então, a história da instituição, isso tudo. Isso é perfeito. história. Você não Perfeito. fez parte daquilo tudo. Quem doou dinheiro, quem doou amor e dinheiro, quem doou só amor, tudo isso vai fazendo história daquela Contando história. Pra você ter ideia, no St. Jude, é o St. Jude Hospital, ele, na verdade, ele é um dos principais hospitais no mundo inteiro de câncer infantil. E ele arrecada cerca de 2 bilhões de dólares por ano, né? E aí tem um corredor que eles chamam corredor dos presidentes lá dentro, né? Aí todo ano ele faz o quê? Ele pega quando tem todo ano não, toda vez que tem uma gestão nova e tem um presidente novo, eles convidam o cara só para visitar lá. Toda vez eles tiram a foto, aí eles colocam a foto do presidente, aí tem os quadrinhos, todos os presidentes de todos os anos, né? Aí eu falei, nossa, que legal isso daqui, né, meu? Todos os presidentes passaram aqui, ele falou, ai de um presidente, você acha? Todos vieram, aí o próximo, você acha que ele não vai vir? É óbvio, tem todas as fotos. Você acha que alguém vai falar, a minha gestão pulou? É óbvio que não, ele vai lá. Porque ele vai falar assim, poxa, eu não posso. Então a hora que o Sancho liga pro cara lá falando, olha, a gente tem uma lá dos presidentes, a gente gostaria de uma visita sua. Ele vai arranjar um horário na agenda, porque ele não vai querer que um quadro que não tem, uma gestão não tenha o quadro dele. Ele quer. Só que qual é a vantagem? A partir do momento que ele coloca uma foto dele, por mais que o presidente tenha visitado, a hora que ele entra com um pedido de verba governamental, etc., o presidente está com a foto dele lá na parede. Você acha que o presidente não vai ajudar uma instituição onde a parede, ele está lá na parede? Vai ajudar sim. Exato. Porque o nome dele está lá na parede. Então, quer dizer, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado. Tem que ser a primeira coisa quando a gente tem que pensar. Eu desenhei o projeto, desenhei. Eu tenho que ter um plano de visibilidade, eu tenho que ter um plano de reconhecimento. Eu tenho 10 projetos, são 10 planos de reconhecimento diferentes. Esses são os planos principais. E até o contrário então, também. Quando eu falo para incentivar o doador a dizer que ele doou para aquela entidade. Ao invés de ele dizer, não, eu doei, se vai ficar feio eu fazer propaganda que eu doei. Imagina, a gente tem que incentivar, porque a partir do momento que uma pessoa falar, eu doei para Alianças do Bem, outros vão querer doar também. Então, exatamente. Quanto mais ele for incentivado a dizer que doou, é legal você dizer que você doou. Você mesmo se reconhece, você se sente reconhecido e você incentiva a doação. O seu nome, a sua empresa vai incentivar que outras empresas e outras pessoas... Exatamente. Agora eu vou falar outra coisa que eu vou entrar no outro lado, que poucos pensam nisso e eu já vi, assim, pelos resultados que a gente vê, eu sempre falo do segundo setor, né? Do terceiro setor, perdão, mas agora eu vou falar do segundo setor. Algo que é importante para as empresas é o investimento social. É o reconhecimento que ela aplica o recurso dela na sociedade de alguma forma, seja na saúde, esporte, etc, tal, tranquilo. Aí a gente está falando de plano de reconhecimento do terceiro setor, né? E cadê o plano de reconhecimento daquilo que ela faz, que não é reconhecimento por ela mesma? Mas, por exemplo, quantas empresas imagina você entra numa empresa, tá lá na recepção e você olha uma placa que fala assim, instituições beneficiadas por nós e pelos nossos funcionários.
a impressão que você tem quando você entra numa empresa dessa, Tati? Exatamente. Você não quer mais sair. Eu acho me achei. Não, você vai falar, cara, que empresa legal. Se você é uma empresária, você vai falar, caraca, eu não faço nada disso, cara, Queria eu tenho ser que fazer. igual. Exatamente. Se você é um cliente, se você é um fornecedor, você vai falar, cara, eu quero trabalhar com esses caras. Entendeu? Se você é um futuro colaborador, você vai falar, caraca, essa galera aqui é super engajada. Ela dá seriedade para a empresa. Vou te falar, nas últimas 10 empresas que você sentou numa recepção, mesmo antes do Covid, tá? Quantas você viu alguma coisa assim clara quando ela entra na empresa? Não tem. Tá bom. Percebe? A gente perde valor mesmo nas empresas. Eu não sei utilizar aquele material de reconhecimento para quê? Não, eu tô falando duas coisas, vai ter 2 pontos aqui. Nem para aquilo que eu já faço, porque é um reconhecimento dela que ela está fazendo, ela tem que ser reconhecida por isso e tem que demonstrar aquilo que ela faz. É bonito, é legal, cara. As pessoas gostam disso. E detalhe, você pega funcionários que fazem várias ações, sendo auxiliados pela empresa, etc. E a instituição que ela ajudou não está em lugar nenhum. A partir do momento, imagina você tem lá Alianças do Bem e trabalha pro Banco do Brasil, vamos dizer, né? Aí lá no Banco do Brasil, quando você entra lá, todo dia você está entrando, tem um corredorzão, o Banco do Brasil tem vários corredores, etc. E você passa lá naquele corredor e tá a marca da Alianças do Bem lá falando que é você. Na verdade, é o seu símbolo, você que levou pro Banco do Brasil, né? Então, quando você coloca lá, aquela empresa tá lá, você fala, nossa, essa aqui instituição foi eu que... De repente você pega, quando você está voltando do almoço com seus amigos, colegas de trabalho, você fala, ó, essa instituição aqui, ó, foi eu que ajudei, ó. Ó aqui, ó, aqui. Aí chega aquele cara, pô, eu quero fazer uma também. Quer dizer, você percebe que vira uma gamificação para o próprio colaborador estimular ações voluntárias para ir para um plano de reconhecimento dentro da própria empresa? Então, o segundo setor também vacila demais com o engajamento social. Porque você tem várias empresas fazendo muita ação social e elas criam relatórios e relatórios e relatórios. E não. Mas você pega, por exemplo, Santander. Você pega o Santander, eles gastam uma baita de uma grana anualmente. Você entra lá, tem banners falando sobre as ações sociais, etc. Mas, ótimo, tá investido milhões nisso daí. Só que detalhe, não tá dizendo o que impacta. Cara, pega o andar lá que tem. Essas instituições é o que a gente ajuda o ambiente. Andar 5. Essas instituições ajudam o esporte. No outro andar, entendeu? E chega naquela recepção, os principais, quando está na recepção, que vai receber algumas pessoas, poxa, a gente ajuda o esporte através dessas instituições, o ambiente através dessas, a parte da saúde através dessas. A pessoa que está ali falando, caraca, meu, que legal essa empresa, né? Exato. Ela é super engajada com tudo. Olha a impressão que você tem na entrada. A gente tem uma pergunta já. Primeiro, antes de eu esquecer, que aí a gente termina, a gente vai até o último minuto e aí é capaz de eu esquecer. Eu queria mandar um beijo, agradecer a nossa presidente da Alianças do Bem, a Silvia Casagrande, pessoa que a gente tem imenso amor, está aqui com a gente. Então, eu queria só demonstrar esse meu amor e gratidão por ela como presidente da nossa entidade. E aí, falar para você aqui a nossa pergunta do Rô Otoroni, que está nisso que você está falando agora. Disponibilizamos o nosso espaço para doação de sangue. Como publicar essa campanha a nosso favor? Então, a mesma coisa. Você fala doação de sangue, né? Poxa, você tem um catálogo das pessoas que passaram por aquele espaço, né? De repente você vai falar doação de sangue. Você tem 1000 coisas. Você pode fazer não só reconhecimento no espaço onde você tem. Você pode... Hoje uma coisa que é muito simples. Sabe que a gente fala de espaço de parede. Mas, para você ter ideia, quando eu fui num hospital no Texas, eles tinham num corredor, tipo, imagine, acho que eram umas 10 televisões, uma encostadinha na outra, assim, do lado da outra. E ali, eles iam atualizando as fotinhos das pessoas que fizeram algum tipo de ação, entendeu? Olha que legal. É um negócio que não precisa de uma parede fixa e você consegue ir passando. Por exemplo, a pessoa acabou de entrar para fazer uma doação e ela vai correndo. Aquelas fotinhos vão correndo durante aquele espaço, entendeu? E vai mostrando quem fez a doação. E aquilo depois terminou, depois da 10ª televisão, vamos dizer, virou histórico. Poxa, pode ir para um catálogo na internet que você pode falar, né? Pessoas que já ajudaram com doação de sangue aqui, a gente gostaria de mostrar o agradecimento. Cara, você vai falar, mas Fran, vai ter amanhã 50 mil nomes, cara. Só que amanhã eu duvido que quem não doou vai falar, deixa eu ver se meu nome não tá aqui. Você pode ter certeza que a pessoa... ela vai buscar. Um restaurante.
ele vai buscar, entendeu? Você pode fazer a mesma coisa. Imagina você fazer algo para o seu cliente e lá dentro você falar, esses daqui são clientes nossos que participaram dessa ação social. Cara, todo mundo que entrar ali vai falar, gente do céu, imagina, você tem, todo restaurante tem aquela sala de espera. Imagina, coloca um jogo de televisão onde você está mostrando as ações sociais, as pessoas que eram clientes dele que se transformaram dentro daquelas ações sociais. Os caras vão olhar e falar, caraca, olha que legal esse restaurante, eles são empenhados com o mundo, né? Com isso, olha o que está rolando. Então, você já está conquistando o cliente desde a sua porta. Então, o segundo setor perde muito com isso, porque eles fazem ações e acha que aquele lado de se tornar ainda autônomo, né, de falar, não, não quero aparecer, é legal. E não é legal até para ele por um ponto, só que pro outro lado, quando você deixa de ser autônomo, você se torna um exemplo. A partir do momento que você se torna um exemplo, você se torna uma pessoa que está pulverizando aquilo que você está fazendo, entendeu? A partir do momento que você faz isso, outras pessoas vão copiar aquela ação que você tem. E esse ciclo é um ciclo do bem, cara, não é um ciclo do mal, entendeu? Porque a partir do momento que você fala, poxa, eu tô vendo o Fran fazer tanto isso, cara, eu tenho que fazer mais também, entendeu? A gente é exemplo, né? As pessoas são exemplo, nós como empresa somos exemplos, né? Tanto que quantas empresas queriam entrar no terceiro setor, falando, Fran, eu não sei fazer. Quando a gente falou de lei de incentivo, ou, né, a gente tem problemas com, que eu digo assim, não é que temos problemas, perdão. As multinacionais têm problema com EBITDA, que é difícil colocar isso na contabilidade, né? Como é que faz? Porque saiu dinheiro antes, etc. Tal. Tem uma forma de ser, e eu não sou contador para isso. Aí eu falava assim, então, eu vou pegar para outra empresa que já faz, o Colgate, eu vou ligar lá para a Gerdau, ele já faz, ele vai te ensinar como faz. Mas ele pode falar? É óbvio. Por quê? Quando o cara da Gerdau vai pegar o telefone, ele se acha o máximo e fala, eu já faço isso. Ele acha o máximo do outro lado. E a hora que eu chego pra ele, eu falo, ô fulano da Gerdau, tudo bem? Cara, eu tô com um cara lá na Colgate que tá com essa dificuldade. Ô Fran, manda ligar aqui na hora. Ele tá entendendo que é uma ação social dele. É orgulho do cara. Então quando ele liga lá, aí ele liga pra mim depois, ô, conversei lá com a fulana lá da Colgate, tá tudo resolvido, cara. Foi legal pra caraca. E se tiver mais alguma dúvida, manda ligar. Por quê? Pra ele entende que ele tá fazendo ação social. Ele tem prazer em entregar aquilo. Que legal. Entendeu? E isso é muito legal. Entendeu? E esse formato a gente tem que trabalhar com esses planos de reconhecimento. E a gente tem mais uma pergunta. Vamos Fran, lá. se aí... Quanto tempo está faltando, Tati, pra Tem 15 gente aí? minutos. 15 Tá minutos. bom, ótimo. Um Então, pouquinho beleza. menos de 15 minutos. Fran, se ainda não temos uma base de público grande, o reconhecimento perde seu efeito engajador? Nunca. Se você tem uma pessoa, tem que ter um plano de reconhecimento para essa uma pessoa. Você não pode deixar nunca. É assim, a menor pessoa, por isso que eu estou dizendo, você tem que ter um plano de reconhecimento. E detalhe, gente, plano de reconhecimento, você sempre pensa o seguinte. Já que eu vou fazer um plano de reconhecimento, você não vai fazer um plano de reconhecimento que é uma pessoa veio lá, fez uma doação só de R$ 10 e foi embora, entendeu? É óbvio que é legal você sempre criar um plano de reconhecimento que seja com formato de longevidade desse projeto, entendeu? Uma pessoa que você entende que vai te trazer muito projeto. Até pra você ter ideia, o reconhecimento que eu fiz com assessores de Brasília, né? Que as pessoas estão com o nome na parede, etc. Por quê? Lá em Brasília, quando eu fiz? Porque eu precisava de emenda parlamentar. Quando eu precisava, eu conversei com muitos assessores. Cara, e não tem um número gigante de assessores. Eu conto lá na mão, assim, 50, 60 assessores, né? É, esses caras, até hoje, depois de anos, a gente conversa no WhatsApp como se fosse brother, como se fosse família, né? E eles, toda vez que a gente conversa, eles falam, Fran, se precisar de alguma coisa, estamos aqui, tá? Por quê? Eles entenderam essa troca. E isso não é mais ou menos, é porque de verdade, não é uma coisa que é falsa. Eu reconheci porque ele me deu uma entrega de valor. E isso não importa se é uma, se são duas, se são 5, se são 100 pessoas. O importa é que quando você vai criando esse plano, você vai desenvolvendo o início de uma história, como você mesmo disse, Tati. Você vai criando algo que amanhã pode parecer pequeno hoje, mas a partir do momento que você começa com um plano de reconhecimento pequeno, outro. Imagina daqui 5 anos. Você fala, caraca, tem uma história. Você pega uma pessoa, um voluntário, com um possível doador daqui 5 anos, ele vai dar uma volta, depois que ele der uma volta e você senta numa sala de reunião, ele vai sentar para você e falar, caraca, quanta gente ajuda vocês, né? Agora, diferente do que você mesmo constatou agora. Você entra numa instituição, né? Você não vê isso, aí você entra lá, você não tem essa noção. Não sabe nem de onde veio a doação. Entendeu? Por quê? Porque não teve um plano de reconhecimento pensado desde o número 1. Entendeu? Isso foi um fator
que a gente precisa ficar muito atento, né? Criar E um plano de tem que ter, reconhecimento né, desde a Fran? pessoa acima. Além do reconhecimento, tem que ter um comprometimento de gestão, né? Porque se for combinado que vai ter o nome da pessoa numa parede e daqui a 10 anos alguém resolve derrubar aquela parede com todos os nomes que estão ali, para onde vai aquilo tudo, né? É, Então, mas eu não vou te sei se falar, tem. até nisso muda. Eu vou te falar que já teve casos que foi feito isso, já tive paredes que foram de passado e eles reestruturaram essa nova parede. E olha que legal que Uhum. foi. Aí eu vou falar outra coisa. Quando teve essa reforma, tinha algumas marcas. A gente reformou outro ambiente e levou essas marcas para outro ambiente. Sabe o que a gente fez? A gente inaugurou, chamou os caras que estavam naquela parede, que já não eram, muitos já não eram mais doadores, e mostramos uma nova área inaugurada. Aí os caras falaram, mas por que vocês convidaram a gente? Ah, porque o nome de parede, vocês estavam naquela parede. Mas era doador de 30 anos atrás. De 30 não, porque era 20, quase 30 anos. Era 26, 27 anos. Cara, a gente fez 25 anos de GRAC numa época lá, era doador de quase isso, 25 anos, 23 anos. Era cara que estava na primeira doação, que o cara nunca mais soube, aí quando a gente convidou, estava na quarta geração. Pra você ter ideia, quando eu fui lá no Banco Itaú, que a gente conversou com toda a diretoria do Banco Itaú, que eu falei, ó, a placa de vocês está no quinto andar. Ele, que placa? Aí eu É, falei, não, então, tem uma lembro. placa de vocês do quinto andar. Não sabia. Aí a gente aproveitou, é o momento de você aproveitar, já que você fez esse deslocamento de placa, é o momento de você convidar aquelas pessoas que foram doadoras, mostrar, apresentar a instituição como ela está naquele momento, depois de anos, agradecê-las por terem acreditado naquele início, e, cara, é uma nova oportunidade para novas doações. Então, tudo vira desculpa. Olha que interessante, entendeu? Então, essa reforma, quando você faz, você nunca vai apagar, você vai transferir os dados, né, de informação. Exatamente. É oportunidade para reforçar esse laço, né, É, com esse doador. E é super importante essa história, porque 30 anos depois, às vezes é um filho revendo um reconhecimento de uma doação que o pai dele fez, que ele nem sabia. E olha o resgate de um amor aí que foi doado e que passa de geração para geração. exato. Então, tudo isso, quando bem feito, é um trabalho muito legal, muito bonito. E vai crescendo. Deixa eu só pegar uma pergunta aqui, aproveitei agora que a gente está com mais tempo, comecei a ver que agora estou vendo algumas perguntas aqui também. Tem uma pessoa que é a Márcia A. Batista, ela perguntou como devo elaborar um plano de reconhecimento, né, para doador e do terceiro setor. É exatamente isso. Na verdade, assim, cada projeto de captação, porque como eu já conversamos na Live 2, né, que a gente falou de marketing relacionado à causa, que é um formato de campanha, que é um formato de captação. Na semana passada a gente falou sobre lei de incentivo, que é outro formato de captação. Hoje a gente está falando de plano de reconhecimento. Esse plano de reconhecimento entra tanto, se você fizer 5 projetos de lei de incentivo, são 5 planos de reconhecimento. Se você fizer 5 campanhas, são 5 campanhas de reconhecimento, e tem plano de reconhecimento. Então, só em 10 projetos, a gente tem 10 planos de reconhecimento diferentes. Poxa, você mesmo pode falar assim, poxa, eu quero ajudar como lei de incentivo, eu quero ajudar comprando aquele produto, e eu também quero fazer doação pessoa física. Você tem 3 vezes seu nome em várias paredes. Você pode ajudar, por que não? Entendeu? Então, plano de reconhecimento, ele nada mais, nada menos que uma gamificação. A partir do momento que eu coloco isso, então, a gente usa o que é mais fácil, né? A gente uniformiza a apresentação da instituição, sempre, e depois de uniformizar a instituição, a gente pega o plano de visibilidade que a gente já criou uma vez e cria um plano e aplica para todos. Não, são artes diferentes, formas diferentes, visuais diferentes, né? Uma dica legal que eu posso dar aqui, toda vez que você for fazer um plano diferente, pega uma agência diferente de marketing, de publicidade, pega um arquiteto diferente para poder fazer um visual diferente na parede, um designer. Então, quer dizer, por quê? Se eu pegar cada um designer no plano A e um designer no plano B, vão vir 2 propostas diferentes de plano de reconhecimento. E eles já são reconhecidos na própria parede. Você concorda? Que se ele está indo fazer uma arte que é dele, já está lá reconhecido, ele já ajudou. E agora eu vou colocar todo o plano de reconhecimento de arte lá dentro, né? Para quem está aqui ainda na live, depois sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu consigo postar, até amanhã de manhã eu posto, eu vou postar umas fotos de hospitais que eu visitei com um plano de reconhecimento, para as pessoas terem uma ideia desses planos de reconhecimento, eu vou deixar no meu Instagram, tá bom? Aí as pessoas podem ter uma noção do que é um plano de reconhecimento.
Alguma pergunta a Legal. mais aí que você viu, Tati? Não, acho que não tem nenhuma pergunta e a gente também já está no nosso finalzinho aqui. Acho que a gente tem mais 2 minutos aqui. A gente tem 4 minutos ainda. Tá, então deixa eu só aproveitar uma coisinha. Então, já quero, nem sei se você continuar, mas só explicando uma coisinha. Semana passada, eu fiquei de responder as lives, as dúvidas de Isso. live, que eu vi que teve bastante. As E, perguntas, né? e, Você não, pode responder as perguntas. e aí aconteceu um erro, na hora que fechou o Instagram, ele salvou no histórico da live, mas ele sumiu com as perguntas. Então, se alguém tiver algum tipo de pergunta, pode fazer para mim num post nosso da live de hoje. E aí eu respondo. Eu faço questão de responder. Eu tentei, eu acho que algumas coisas. Pode ser que passou alguma coisa. Se alguém que está nessa live aqui viu que passou a pergunta dele, pode fazer a pergunta. E a outra coisa também, já que está aqui nessa live, depois quando a gente postar a live de novo, falhou, vai lá no comentário, faz a pergunta lá de novo. É legal porque fica todo mundo sabendo, entendeu? E a gente responde lá mesmo. Legal. Deixa eu só aproveitar para fazer uma propaganda aqui de um projeto que eu acho fantástico, que chama Trampo Justo. Eu não sei quem conhece, aproveitar que tem aqui. É um projeto do TJ, do Tribunal de Justiça de São Paulo, encampado pelo juiz Iberê de Castro, que é de empregabilidade de adolescentes de abrigo, né? Os que ainda estão em abrigo, os que estão saindo de abrigo. Então, quem quiser fazer uma busca sobre esse projeto, tem bastante coisa em YouTube, justo, de abrigo que eles precisam pra caramba desses empregos, e é um projeto muito que eu tenho verdadeira paixão por ele. E é bem legal quem puder buscar informações, eu estou à disposição para tirar dúvida. Então, agradeço para o Alianças e para todo mundo que está aqui assistindo, para poder aprender a captar recursos para usar em prol de quem precisa. Parabéns do fundo do meu coração pelo seu trabalho, de todo mundo que está aqui com a gente assistindo e que vai replicar isso que você está ensinando para a gente. Imagina, eu que agradeço. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, adoro. É o que eu falei, eu fico mega ansioso a semana inteira para poder chegar na segunda-feira. E vamos lá, próximo tema também vai ser bem legal, viu, Tati? O tema da semana que vem que a gente vai falar sobre... o que era que a gente ia falar semana que vem? Me deu um branco agora. Semana que vem, tá aqui. É que a gente tem só alguns segundos. Deixa eu ver. Vamos ver se dá tempo de eu achar aqui. Vamos ver. Aqui. Semana que vem, a mágica da estratégia B2B2C. O B2B2C, é o que a gente falou, do B2B2C. É exatamente. Isso. Esse daí é muito legal. Tem que estar aí. Porque esse é a grande sacada. É a grande sacada, principalmente para quem busca trabalhar com pessoa física. E aí vai entender. Aí aquele pontinho que você colocou no início da nossa conversa... 3 segundos. Sobre captar